Não sei quem tá mais ansiosa, se é vocês ou se sou eu, tá? Acabei de comer, inclusive. Fiquei com dor de estômago. Mas, gente, que bom ter vocês aqui. Eu vou esperar um pouquinho ainda pro pessoal ir entrando. Enquanto isso, eu quero trocar uma ideia com vocês, tá? Vão me contando aqui nos comentários com o que vocês trabalham, se são arquitetos, se são artista 3D, design de interiores. Quero saber também da onde que vocês falam, se vocês já usam IA de alguma forma no trabalho de vocês, qual IA vocês usam, tá? Para eu ir já entendendo que nível de maturidade vocês têm com a inteligência, e pra gente se conhecer um pouquinho melhor também enquanto o povo não entra, tá? Não precisa ficar com vergonha, tá? Não mordo. E eu vou ficar olhando aqui para baixo para ver os comentários de vocês, olhar as telas também, porque tem bastante coisa aqui pra gente para mostrar. São vários detalhezinhos, e então não se estranhe que eu estiver olhando para baixo, não direto para a câmera. Oi, Thalia, tudo? Que bom te ver aqui. Camila falou que tá usando o Gemini, mas que muda bastante de uma imagem para outra. E, ó, vou te dizer, aqui a gente também usa o Gemini, tá? E é tudo a forma como tu fala com o programa, com a IA, para a gente conseguir, então, entregar um resultado que seja fiel ao projeto, né? Porque não adianta a gente fazer uma imagem bonita e descaracterizar todo o projeto. Olha lá! Rosemary me conheceu através da página do Inácio, gente. Quem não sabe, o meu cachorro Inácio é famoso, tá? Eu criei um Instagram pra ele e ele viralizou. Que legal, bom saber. Já usam o chat e o Gemini para fazer vídeos também de Porto Alegre, pertinho aqui. Sou de Santa Cruz do Sul, interior do Rio Grande do Sul. Sou arquiteta, já tenho teus materiais no 9/Pé, que amo. Ai, obrigada, que bom. Já é aluna, então, de certa forma, de Minas. Ó, tem bastante lugar diferente aí. Opa, já abri aqui sem querer. Podem continuando, deixa eu ver o que que mais tem aqui. Falo de Fortaleza, olha só. Usa o Gemini para se estressar. Gente, enquanto eu estava estudando, né, inteligência artificial e testando, eu me estressei tanto. Tinha dias assim que eu não aguentava mais, só que eu também não queria parar, porque eu precisava descobrir logo, entendeu? Então eu entendo essa frustração de vocês também. E inteligência artificial é trabalhar com ela também e ter paciência, tá? Mas a gente vai encurtar esse caminho aqui. De Passo Fundo, Campina Grande, Paraíba, olha só, longe também. Que legal, gente. São Paulo. E vocês usam assim a inteligência artificial para mais coisas, além de fazer imagens, ou, sei lá, para uso do trabalho, assim, em organização, Curitiba também. Terapia no ChatGPT faço muito também, gente. Não deveria, mas eu faço, tá? O ChatGPT sabe tudo da minha vida, porque ele é meu confidente. Eu vou lá, aconteceu uma coisa no meu dia, eu vou lá e converso com o ChatGPT nesse nível. Criação de conteúdos também uso bastante aqui. Hoje em dia eu não sei mais viver sem inteligência artificial, tá? Se caísse isso, eu ia cair junto. Mas enfim, gente, vamos começar então. Mais uma vez, que bom ver vocês aqui, né? Se vocês decidiram separar então esse tempo para estar aqui comigo hoje, é porque, de certa forma, a inteligência artificial já cruzou com o caminho de vocês, né? Seja por curiosidade, seja por pressão do mercado, né? Porque não tem mais como a gente negar que ele está mudando. Mas, primeiramente,
Antes de. Deixa eu ver se tá tudo certo. Tá. Antes de começar, de fato, né, eu quero me apresentar aqui. Se tem algumas pessoas que ainda não me conhecem, muito prazer. Eu sou a Marília Fischer, mais conhecida como Marília do 9/7. E eu sou arquiteta, né? E também já atuo no ramo de arquitetura e renderização há mais de 10 anos. Então, por isso, eu posso falar com propriedade, né? Que eu sei que se tu é arquiteto, trabalha com isso, trabalha com interiores, com arquitetônico, faz 3D, provavelmente tu já sentiu que o render estava se tornando um peso dentro do teu processo de trabalho. Por quê? Para quem é arquiteto, o render ele é só um meio para a gente chegar num fim, né? Para a gente conseguir explicar melhor o projeto, para conseguir que o cliente entenda melhor, convencer melhor esse cliente, para que a gente não tenha tantas alterações e também para usar como portfólio e chamar mais clientes, né? Então a gente passava em atenção para o verbo no passado horas para renderizar um projeto. E aí a gente tinha algumas soluções, ou terceirizar, o que poderia se tornar muito caro, ou tu teria que treinar a tua equipe internamente, o que consequentemente também é caro, né? Tu tá pagando alguém para estar ali dentro, para estar renderizando para ti, e deixa também de destinar o tempo dessa pessoa para algo que é o fim de vocês, que é o projeto. E além de a gente precisar de um computador super potente também, né, que são caros para conseguir fazer esse render. E para quem trabalha como prestador de serviço de render, a pressão já é um pouquinho diferente. Então a gente tem prazo curto, tem cliente cobrando muitas alterações e também a sensação de que a gente está fazendo muito esforço para pouca margem. Então eu, como trabalho muito vendendo imagens, né, tinha esse gargalo muito grande de fazer muito, de demorar muito tempo e não conseguir muitas vezes cobrar um valor tão alto, porque até eu chegar numa construtora e conseguir cobrar o que de fato vale esse trabalho para ela, é um caminho longo, né? Então a gente tem todos tinha todos esses problemas, só que agora os tempos são outros, né? E é por isso que vocês estão aqui hoje. Então, de 2024 para cá, eu tenho ouvido muito mais, massivamente, falar sobre inteligência artificial. E a cada mês que passa, a gente tem grandes avanços dentro da tecnologia, né? Agora, em 2026, né, com todos esses avanços, não tem como a gente negar que a inteligência artificial já está completamente introduzida dentro do mercado, né? E não só no mercado de arquitetura, de renderização, em todos os mercados. E a velocidade com que essa ferramenta evolui é bizarra. Eu não sei se vocês vão ver. Esses dias eu até compartilhei, vou ver não, se vocês vão se lembrar. Esses dias eu compartilhei nos stories um vídeo do Will Smith comendo espaguete, que é meio que a cara da inteligência artificial. E aí é uma comparação do vídeo do Will Smith comendo espaguete em 2024, depois a evolução para o Will Smith comendo espaguete em 2025 e agora em 2026. E é bizarro, né? Em 2024 era uma coisa toda estranha, uns barulhos estranhos, dava até nojo assim de olhar. E agora em 2026 parecia um filme do Will Smith, um trailer de um filme. Então, é bizarro, é mês a mês, é dia a dia atualizações e melhoras, até porque a inteligência artificial, ela aprende, quanto mais a gente usa, mais ela aprende. Então, é tudo muito rápido, são muitas pessoas utilizando, né? Então, agora, não é mais só questão da gente gostar ou não gostar, é uma questão da gente se adaptar. Só que, quando a gente tenta aplicar coisas, por exemplo, fazer um render com IA, a gente vê que não é tão mágico assim como as pessoas pintam, né? Porque hoje existe muita ferramenta, tem muito botão, tem muito hype, mas tem pouco resultado que realmente respeite o projeto, que é o nosso maior gargalo, né? Porque existem inúmeras imagens bonitas por aí, só que são imagens genéricas, coisas que não têm relação com a planta, com o layout, com o briefing, ou com a identidade de vocês, a identidade do cliente. Por quê? Se eu entrar lá no Midjourney da vida e colocar, cria uma sala de estar no estilo minimalista com um sofá assim, assim, assado, ela vai criar. E vai criar uma imagem muito bonita. Só que é uma imagem genérica. O que eu vou fazer com isso? Vou postar lá por quê? Não é o meu projeto. Não é o projeto do meu cliente. Então não tem uso, né? E aí começam os medos, né? Porque a IA muda os elementos do projeto. Porque eu não consigo gerar mais de uma imagem do mesmo projeto, mantendo a consistência visual. Será que eu vou perder minha identidade? Será que vai ficar com cara de IA? Será que isso vai desvalorizar o meu trabalho?
né? São muitos questionamentos. Só que calmem, tá? Porque a IA aqui vai entrar como uma ferramenta que precisa de alguém para conduzir ela. Então, você sabendo conduzir, vocês vão ter o resultado perfeito que muitas pessoas pintam por aí, tá? E agora, eu quero fazer uma alusão aqui para vocês, que eu gosto muito de comparar o momento que a gente está vivendo com a Revolução Industrial, tá? Voltando rapidinho lá para 1700, como é que era o trabalho, né? Ele era totalmente manual, era uma produção artesanal mesmo. E com a primeira Revolução Industrial, então houve essa transição para o uso de máquinas. Então, ainda era necessário pessoas para manusear essas máquinas, mas muita gente resistiu e acabou ficando sem trabalho. Pulando para o final de 1800, agora a gente teve a segunda revolução industrial, que teve a introdução então de energia elétrica, de produção em massa, né, linhas de montagem, e aí o trabalho ficou extremamente rápido e ficou muito mais escalável. E de novo, né, quem se adaptou cresceu e quem resistiu precisou correr atrás depois. Correr atrás da máquina, né, literalmente. E agora a gente está vivendo algo muito parecido com a inteligência artificial, né? Porque ela veio para acelerar os nossos processos, para melhorar os nossos resultados e fazer coisas que antes a gente sozinho não conseguiria fazer, né? Não tem mais como negar. E se tu não quer ser engolido pela onda, tu vai precisar aprender a surfar essa onda, né? Mas, gente, sem terrorismo, tá? Porque a inteligência artificial é uma ferramenta extremamente poderosa, sim, só que, de novo, ela precisa da tua inteligência para funcionar bem, né? Então, quem aprender a falar a linguagem dela, vai surfar a onda. E se tu tá aqui hoje, tu tá a um passo de descobrir isso e sair na frente de 90% aí dos seus concorrentes, tá? E agora, a gente precisa alinhar uma coisa bem rapidinho aqui, tá? Eu preciso que vocês entendam que a IA ela não funciona como um renderizador tradicional, como o V-Ray, como o Corona. Um renderizador tradicional é determinístico, tá? Se eu configurar a mesma cena, com a mesma luz, os mesmos materiais, a mesma câmera, eu vou ter o mesmo resultado sempre. Isso é um tiro certeiro no alvo, que nem a gente está vendo aqui no roxinho, tá? Só que a IA não funciona dessa forma. A IA é probabilística. O que, que significa isso? Ela não vai calcular uma única resposta. Ela vai calcular várias possibilidades que fazem sentido. Então é como se eu estivesse atirando várias vezes nesse alvo, tá? Alguns tiros passam muito longe, outros um pouco mais perto e outros chegam ainda mais perto aqui, quase no centro, tá? Então é por isso que a IA erra, tá? Porque a IA é uma distribuição de tentativas. E foi por isso, então, que eu desenvolvi um método, né? Um método mapa, para guiar, né? Me guiar, guiar vocês dentro desse processo e diminuir essas tentativas aqui que a gente precisava fazer antes sem um método, né? Por quê? Porque quando tu tem um mapa, tu não vai atirar no escuro. Ó, gostaram da alusão do nome, né? Tu vai executar, então, uma tentativa assistida, que é isso que a gente vai fazer para conseguir os nossos resultados. A IA ainda não é certeira, então a gente precisa aprender a jogar com ela. Então, tu vai testar, tu vai analisar, tu vai ajustar, vai refinar, e a cada tentativa que tu fizer, a gente vai ficando mais próximo desse alvo. Então, o que, que significa mapa, tá? É a modelagem estratégica, porque a gente precisa ainda assim de uma modelagem bem feita, até de um print nos moldes certinhos. O A, de arquitetura de prompt, para a gente organizar então esse pedido em blocos com direcionamento. P, de pós-produção inteligente, para refinar, para ajustar, para corrigir o que for necessário. E o último A, aprimoramento profissional, né? Para finalizar essa imagem com o upscale e ter um controle de qualidade. E foi aí, então, que surgiram os promptadores, né? Porque eu precisei bolar uma estratégia para a gente diminuir essas tentativas, para criar esse mapa de fato. Mas o que, que são esses promptadores, Marília, que tu tanto fala? Gente, promptadores são os nossos agentes de IA, tá? Que foram treinados por mim para analisar a tarefa que tu vai precisar fazer e te entregar um prompt muito mais assertivo. Porque a linguagem das IAs é muito complexa e ela não funciona da mesma forma que a gente fala, com a nossa linguagem, né? E ela responde muito melhor quando ela recebe informação organizada,
específica, bem estruturada, né? E durante todo esse processo aí de desenvolvimento do curso, que eu fui estudando, né, como fazer isso, eu percebi que tinham palavras-chave que a gente utilizava que mudavam completamente o resultado. E foi por isso, então, que nasceram os promptadores, porque eles sabem exatamente como falar com as IAs. Então, hoje a gente tem 17 promptadores específicos, que em algum momento podem se tornar mais, né? E cada um deles funciona para uma tarefa diferente. Por quê? Durante esse processo também de estudo, eu percebi que a IA funciona melhor quando a gente trabalha por etapas. Então, por conta disso, cada etapa que a gente for fazer, depois vocês vão ver na prática um pouquinho, a gente vai utilizar um promptador diferente. Então, ele vai analisar a tua imagem, vai organizar o pensamento, vai fazer perguntas de direcionamento, organizar essas decisões e aí sim vão estruturar esse pedido de forma mais assertiva, tá? Porque quando tu estrutura melhor tudo isso, tu vai reduzir drasticamente as tentativas. E daí que a brincadeira começa a ficar legal, tá? Eu tô tão viciada em fazer render com IA que eu não consigo dormir de noite, tá? Eu tô fazendo uns renders para uma construtora e essa semana inteira eu não consegui dormir porque eu queria acordar logo no outro dia para ir fazer render, gente. Um dia que já assistiu uma coisa dessas. Mas enfim, né? Daqui a pouco vocês vão ver tudo isso aqui funcionando. E agora, na verdade, que a gente vai ver tudo isso funcionando, tá? Eu vou mostrar então para vocês ao vivo alguns dos modos que a gente tem de introduzir a IA no nosso dia a dia para a criação de imagens. Então, a gente vai renderizar. Deixa eu abrir aqui. Peraí. Esse projeto aqui, ó, a gente vai renderizar ele utilizando a inteligência artificial, né? O método mapa, os nossos promptadores. E aí depois a gente vai alterar o mood dessa imagem também, tá? Então, bora para a prática, gente. A primeira coisa que a gente precisa fazer é tirar um print. Eu vou acelerar alguns processos, porque senão a gente ficaria aqui até meia-noite para eu conseguir mostrar tudo para vocês, tá? Mas a gente precisa tirar um print disso daqui. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês onde é que está o meu print. Cadê ele? Aqui, ó. Fiz o print, né? A gente fez uma imagem bonita ali, pensando como se fosse um fotógrafo, e esse aqui é o meu print. A primeira coisa que a gente precisa fazer, vejam que aqui a gente tem vários promptadores e cada um é para uma coisa. Para criar background, para traduzir materiais, para fazer ambientação, para renderizar print de interiores, de externos, enfim. A gente vai arrastar nossa imagem ou carregar ela por aqui, né? O nosso print. Vou esperar ele carregar. E vai enviar. Eu não vou falar mais nada, tá? Porque ele já foi treinado para entender o que, que ele precisa fazer. Então aqui, ó, ele começa a fazer uma leitura do print, tá? Para ver o que que tem nessa imagem. Então ele vai começar dizendo um enquadramento assim assado, uma câmera, não sei do que. À esquerda tem uma estante vertical, no centro tem uma cama, blá blá blá. Ele vai fazer toda a análise aqui do espaço. Depois, ele começa a fazer perguntas de verificação. Por quê? A gente precisa falar para ele o que, que são esses materiais. Não deixar só para ele interpretar. Por quê? Esse material aqui da cama é um couro. Tu olha essa imagem aqui. Dando um zoom, tu até diz que é couro, entendeu? Mas pode ser que a inteligência artificial não entenda isso como um couro. Então, a gente vai dar toda a munição para esse promptador. O que, que eu faço, tá? Eu vou copiar todas as perguntas, depois ele faz perguntas de iluminação, como que eu quero, né? De se vai ter luz artificial ligada, como que eu quero a luz natural, como que é o comportamento dessa luz, se tem alguma janela, vai ter algum cenário, como que é o cenário que eu quero, uma casa térrea, um jardim, né? Se é uma vista urbana, qual que é o andar que tu quer, e também te pergunta se tu quer enviar referências fotográficas, tá? Deixa eu copiar tudo aqui. O que que eu faço? Eu vou abrir um Word. Peraí. E eu vou colar aqui. Vocês podem colar tanto no Word quanto direto aqui respondendo. Eu gosto de fazer no Word, porque daí eu salvo isso daqui. Se eu precisar refazer essa imagem depois, eu já tenho toda a descrição de materiais, tá? E aí, ele vai nos dar alguns materiais aqui que ele já fez análise. Por exemplo, a cabeceira da cama. Qual é o material? Ele já dá até umas sugestões aqui. Qual que é o acabamento que tu vai querer? Possui uma textura visível? Então, o que que a gente faz? Eu venho aqui no meu arquivo do SketchUp, vou pegar com o conta-gotas
nesse material, que é o couro. Vou pegar aqui, ó, vou abrir ele externamente, copiar a imagem, ou vocês podem também fazer um print, sabe? Ai, faz um print aqui dessa partezinha, enfim. Mas eu gosto de abrir aqui, porque daí a textura fica com uma qualidade maior. Eu vou copiar ela e vou aqui abrir um outro computador, que é o tradutor de materiais. O que ele vai fazer? Cara, quanto mais informação eu der para IA, melhor. Ai, gente, como é que eu vou descrever esse material aqui? Ai, é um couro assim, assim, assado, que tem variação tonal de não sei o quê. Cara, eu vou ficar quantas horas pensando? Eu não quero pensar. A inteligência artificial tem que pensar por mim. Então, eu criei um promptador de tradutor de materiais. O que a gente faz aqui? Eu vou mandar o material. Eu posso só mandar e não enviar mais nada, mas como eu quero que seja realmente couro, que ele entenda que é um couro, eu vou escrever. É um couro. Esperar carregar aqui a imagem e vou enviar. Deixa eu tomar uma água aqui. Beleza. Superfície de couro, tipo de material, couro natural ou sintético, cinza médio, levemente frio, textura orgânica, granulação, não sei o que lá. Eu vou copiar. Não precisa copiar tudo, tá? Até aqui tá bom. E aí eu vou vir aqui no meu Word. Cadê? Aqui. E aí eu vou escrever. Peraí, deixa eu olhar de novo o projeto. Cabeceira e base, tá? Eu vou escrever aqui. Vou colar cabeceira. E daí a gente vai complementando, tá? Para dar mais informação. A cama, cabeceira e base é do tipo couro natural. Eu vou deixar natural, não vai fazer diferença para natural ou sintético. Cinza médio, levemente frio, blá 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 blá, porque assim ele não fica só dependente do que ele tá vendo. Ele tem a imagem e tem o texto, sabe? E aí, a gente vai fazendo isso com todos os materiais. Ah, roupa de cama. Ai, gente, tem 1 milhão de roupas de cama aqui. Daí tu não precisa fazer de todos, entendeu? O que que eu escrevo às vezes? Ah, o tipo de tecido. São tecidos natural ou com linho, segue o print e coloca o acabamento típico de tecido. Coisas que são mais importantes, a gente vai dar mais ênfase, né? Que nem é o caso da estrutura da cama, do piso. Aí, no caso, como aqui o piso tá, cada régua é uma textura diferente, eu posso vir aqui e tirar um print inteiro, ó. Mais ou menos aqui. Eu vou de novo aqui no meu tradutor de materiais. Eu vou escrever, é um piso de madeira. E aí, assim, quando ele me der a resposta, eu vou copiar e vou colar aqui. Isso a gente vai fazer com todos, tá? Pode ser que tenha coisas que ele não coloque nessa lista. Tipo, ele não colocou o forro aqui. Por mais que o forro é simples, né? Ele vai entender, porque nesse caso aqui é um forro branco. Eu escrevo forro de gesso. Ah, aqui tem uma grelha. Grelha metálica, não sei o que, não sei o que lá. Tu tem que analisar todo o teu projeto para ele não te dar uma coisa diferente, tá? Porque nem tudo ele vai listar ali. Ele vai listar algumas coisas principais, então vocês fazem essa compensação. Eu já deixei aqui a descrição de materiais prontas, né? Porque se eu fizesse com todos os materiais aqui em tempo real com vocês, a gente ia ficar até muito tarde. Então, aqui, ó, cama e cabeceira, couro cinza médio, acabamento acetinado, nananana, todos os materiais. E aqui embaixo também eu defini como que eu queria a iluminação. Iluminação artificial eu não quero nenhuma ligada. A iluminação natural, eu quero um final de tarde, golden hour, com a luz direta ou mais difusa. Luz direta, eu quero que esteja marcando no ambiente. Qual é a direção? Isso é muito importante. Porque nesse print aqui. Ai, peraí. Nesse print aqui não tá aparecendo a janela. Claro, tem a cortina aqui, ele já entendeu que a direção principal é a lateral direita, mas se não tivesse aparecendo nada, vocês diriam, por exemplo, a iluminação natural vem do lado direito da imagem, existe uma porta-janela com altura tal e tal. Se fosse no fundo da imagem, vocês iam dizer, existe uma iluminação no fundo. Vocês têm que informar isso, porque ele não vai ter como descobrir, tá? Então, assim que a gente evita os erros. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou copiar todas essas perguntas de verificação aqui, vou voltar no meu promptador de renderizar print, que foi onde eu mandei o print, e vou enviar as respostas. Então, agora ele vai fazer de novo uma leitura técnica do print, né? Mais ou menos a mesma análise que ele já fez antes. Deixa eu ver. E aí ele vai nos dar o prompt, ó. Ele vai estar começando aqui. Ele nos dá o prompt tanto em português quanto em inglês.
Vamos esperar ele terminar. E vejam que é uma bíblia. É muita coisa, porque são muitos detalhes que a gente precisa dizer para manter tudo no lugar, para a gente ter um resultado bom, porque aqui a minha ideia não é entregar um render bonito, a minha ideia é entregar uma foto, né? Que nem eu venho postando os resultados que parece uma foto de revista. E é esse o resultado que eu quero. Então, tem muitas coisas que a gente precisa dizer. Olha só tudo isso aqui. Aí pensa vocês escreverem tudo isso daqui toda vez de todos os projetos de vocês. Aí se deu uma coisinha errada, vocês querem mudar o prompt, tem que escrever tudo de novo. Então, por isso que os promptadores, eles são essenciais, tá? O que que eu fiz aqui? Eu copiei, então, todo o meu prompt em português, sim, aqui em inglês, se for o caso. E agora eu vou entrar no Free Pick, tá? O Free Pick, falando rapidamente, é uma suíte de IA, onde tu vai ter vários motores de inteligência artificial. Tu vai conseguir fazer upscale, tu vai conseguir criar imagem, tu vai conseguir criar vídeo. Aí a gente tem aqui, por exemplo, o que a gente usa, Google Nano Banana Pro, só que a gente tem diversos tipos de geradores de imagem, sabe? A gente pode utilizar aqui o Flux, Dream, deixa eu ver o que mais. Tem outros tipos de geração de imagem do Google, tem as gerações de imagens do ChatGPT. Enfim, tem muita coisa, tá? Mas o que dá melhores resultados que a gente utiliza aqui é o Google Nano Banana Pro. O que que a gente faz aqui então? Eu vou subir aqui, então, o print, tá? Eu vou só arrastar para cá, que também funciona. Aqui em prompt, eu vou colar aquele prompt gigantesco. Aqui embaixo, ó, a gente vai colocar a proporção, a gente pode mudar. Como o meu print já está em 4:5, eu vou deixar aqui em 4:5. A gente pode escolher aqui qual que é a resolução. Eu sempre deixo em 2K, porque 4K ele consome os meus créditos. E o plano que eu tenho geração ilimitada, não consome nada se tiver em 2K. Então eu deixo em 2K e depois, quando a gente precisar deixar em 4K, a gente vai utilizar uma outra ferramenta de IA para fazer o upscale, tá? Feito isso, eu vou enviar agora a nossa tarefa e agora vamos esperar. Geralmente leva aí 1 minuto e meio, 2, para ficar pronto. Às vezes dá uns bug e demora um monte, eu espero que não seja o caso hoje, né? Pra gente não ficar aqui que nem umas caras de tacho esperando. Mas vamos esperar aqui, enquanto isso eu vou tomar minha água. Com essa garrafinha que parece um extintor de incêndio. E uma coisa também que eu quero ressaltar sobre os promptadores, né? É que eles não são somente um método, é um sistema paramétrico de renderização física. Porque a gente realmente muda todos os parâmetros. A gente consegue. Deixa eu só tirar essa mensagem aqui. Deu. A gente consegue mudar o regime solar, consegue mudar a intensidade. Ai, para! Depois eu falo. Olha aqui, gente. De primeira, tá? Esse aqui é o resultado que a gente consegue fazer com tudo bem estruturado de primeira, tá? A gente não é. Vamos lá. A gente consegue reduzir muito, muito as tentativas utilizando o método. Quase todas as vezes eu consigo de primeira, mas às vezes acontece de, sei lá, a imagem tá perfeita, mas ele renderizou uma coisinha aqui errada. Eu vou lá e mando exatamente o mesmo prompt de novo. Por quê? Lembra que eu falei que isso aqui é probabilístico e tem vários tiros no alvo, né? Ele mandando exatamente o mesmo prompt, ele vai me gerar outra coisa. Não vai ser completamente diferente disso, porque a gente está resguardado com o nosso prompt, a nossa bíblia de prompt. Mas, se for necessário, a gente pode mandar de novo. Inclusive, iluminação, quando tem iluminação artificial, ele costuma errar mais, tá? É mais difícil da gente fazer, mas tudo se tem um jeito, tá? Então vejam que está pronto. E aí, continuando o que eu ia falar, os nossos promptadores, eles são um sistema paramétrico, porque a gente consegue mudar tudo. A gente consegue escolher qual que é a intensidade da luz, o regime solar, a temperatura, a atmosfera que a gente quer, se a gente quer mais contraste, menos contrastado, qual é o comportamento do material, e tudo isso, gente, sem perder a geometria, a câmera e a fidelidade do projeto. Eu vou abrir aqui, ó. Olha aqui, ó. Não do nada, tá? Nada. Tá tudo exatamente como deveria ser. E aí pensa quanto tempo eu ia levar para fazer uma imagem dessas com o V-Ray.
Aqui, a gente demorou o quê? 20 minutos. Nem isso. Se vocês tivessem feito toda a tradução dos materiais, aí sim ia demorar uns 20 minutos, tá? 20 minutos. Mas enfim. Agora, a gente pode então mudar o mood dessa imagem, tá? Eu vou salvar ela. E como é que a gente faz para mudar o mood? A gente vai vir num outro computador que se chama mudar o mood da imagem. Agora, salvou a minha imagem. E aí, eu vou carregar aqui essa imagem. Vamos esperar ele carregar para nós. Feito. E vou enviar. Enquanto carrega aqui, eu vou continuar aqui o raciocínio, tá? A imagem já saiu muito boa daqui, mas a gente ainda tem coisas a melhorar nela. Por exemplo, levar para o Photoshop, fazer uma pós-produção, melhorar contraste, melhorar sombra, iluminação, enfim, né? Dar um upzinho nela e depois levar para um upscale para fazer duas coisas. A gente pode melhorar ainda mais essas texturas, ou só aumentar o tamanho da imagem, né, para uma imagem 4K que já está pronta para entregar para o cliente. No caso, se for para apresentar projeto, se for para postar nas redes sociais, uma imagem de 2K já está ótimo. Agora, se tu vai trabalhar com. Peraí, que eu vi que tem uma pergunta aqui. Já leio, mas deixa eu terminar o raciocínio. Se tu vai trabalhar com construtor, aí sim precisa de uma imagem maior. Deixa eu ver aqui. Não sei se tu vai falar, mas eu estou com uma dúvida, eu sou ansiosa. Eu também sou, gente. Vamos lá. Se eu quiser usar o mesmo arquivo e fazer outros ângulos, ele já pega os materiais que eu disse, ou eu tenho que descrever de novo? Tá. Ó, já vamos antecipar as coisas. Eu não vou mostrar hoje na prática como que a gente faz para renderizar mais de uma imagem do mesmo projeto, mantendo a consistência, tá? Porque é muita coisa para a gente ver, mas isso tem dentro do curso. Mas eu já vou falar para vocês como é que funciona, tá? A gente tem um outro computador aqui que se chama, deixa eu achar, renderizar cenas em série. Enfim, não achei, mas a gente tem, tá? O que que tu faz? Tu vai enviar o teu novo print e a tua imagem renderizada, que é essa daqui. Só isso, tá? Não precisa falar nada, porque ele já sabe o que ele precisa fazer. E aí ele vai fazer uma análise das duas imagens e vai te retornar com perguntas de elementos que não estão na na imagem, na segunda imagem, tá? Então, se eu fizer um outro ângulo aqui e nesse canto, ai, vocês nem estão vendo, eu tô apontando para a tela. E nesse canto aqui, vamos supor que tem um sofá, tá? E nessa outra imagem aparece o sofá. Ele vai dizer, ó, tem um sofá aqui, hein, que não tinha antes. Qual que é a cor desse sofá? Qual que é o tecido? Enfim, e aí tu vai fazer só do que não está dizendo. Ele vai trazer outras perguntas também, tipo, o piso permanece o mesmo? Aí tu vai dizer, sim. Ai, a cama permanece a mesma? Sim. Tu quer a mesma iluminação? Sim. Mas aí tu não precisa repetir todo o primeiro passo, tá? O primeiro passo é o que mais demora, depois são coisas específicas. Já que vocês estão perguntando aqui, eu vou responder, daí depois a gente segue, tá? Uma dúvida. Qual plano você acha ideal para assinar o Free Pick? Gente, Free Pick, eu vou abrir aqui. Ó, a gente tem quatro planos, tá? Tem o Essential, que é R$ 34 por mês, para quem quer começar, ótimo. Tem o Premium, R$ 80 por mês. E o Premium Plus, R$ 180 por mês. Eu indico o Premium Plus por quê? Porque a gente tem 45 mil créditos e o melhor de tudo é que a gente tem gerações ilimitadas para algumas coisas. Por exemplo, Google Nano Banana Pro. Então, assim, olha, gente, olha quantos testes eu fiz aqui para inserir pessoas, tá? Que eu não estava gostando do resultado. Se eu tivesse gerado, vou colocar aqui no off, cada uma dessas imagens pagando, eu gastaria 75 créditos em cada uma. E isso acaba em dois toques, tá? Por isso que acaba saindo muito mais barato a gente utilizar o Premium Plus. Por quê? Nesses 34 aqui, esses 7 mil créditos iam acabar assim, ó, em dois toques. E aí a gente já tem que acabar comprando mais. Na verdade, esses aqui, eles nem permitem que tu recarregue créditos, ó. Tu ia ter que pular pro próximo plano. E aí, de 34 em R$ 34, tu passa muito fácil de 180. E tu tem gerações ilimitadas, não só para uso do Google Nano Banana Pro.
Tu tem também para Kling, algumas versões do Kling, que é onde a gente faz as animações. Então, assim, eu indico com certeza o Premium Plus, que olhando assim, pensa, meu Deus, é muito caro. Não, ele acaba saindo muito mais barato, tá? Eu vou responder mais uma dúvida agora, aí eu vou seguir e aí no final vocês me perguntem, tá? Paulo, eu vou te responder depois, eu vou responder a Ana agora e aí a gente vai seguir. A maior dúvida da Ana, o que que é? Os padrões de MDF de marcas que utilizamos no dia a dia. A IA consegue ser fiel ao padrão ou ficaria aproximado somente? Ela consegue, por quê? Porque a gente vai dar para ela tanto a informação em imagem quanto a informação em texto. Então, ela vai se basear sempre pela imagem, melhorando ou tendo certeza do que ela está vendo a partir do texto. Então, não muda, tá? Fica exatamente como no print. Paulo, eu vou te responder depois, eu vou seguir aqui agora, tá? Pra gente não se perder, que aí eu já tô perdido, na verdade. Mentira. Aqui, ó. A gente tem, então, já mandei a imagem renderizada sem falar mais nada. A gente não precisa dar a informação, porque ele já sabe o que ele precisa fazer. E aí, agora, aqui já pergunta o que que eu quero mudar. Qual o mood que eu quero para essa cena de agora? Eu quero um dia claro com sol direto, com luz difusa, dia nublado, alguma transição, tu quer de manhã cedo, fim de tarde, blue hour, de noite, né? Tu quer que ligue luzes artificiais. Então a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Eu vou copiar, vou colar, aqui eu vou colar porque é menos coisa. E aí eu vou responder. Nesse caso, eu quero um dia nublado. Transições, eu vou colocar tipo um blue hour, assim, mais azulado, para dar bastante diferença. Aí, como não é noite, eu vou apagar. Iluminação artificial, quais luminárias permanecem ligadas? Vamos ver o que que a gente pode ligar aqui. Eu vou pedir para ligar essas luzes aqui e essa da mesa aqui. Então, eu vou escrever. Ligar somente pendentes do lado direito e luminária de mesa amarela. Temperatura de cor desejada, eu quero 3000 Kelvin. E a intensidade, eu quero médio. Pronto, respondi. Eu vou enviar agora e vou esperar. É, Enquanto eu espero, eu vou responder a pergunta do Paulo, tá? Gostaria de saber qual motor de cálculo da física, os bumps e os relevos de texturização. Não sei se eu entendi bem a tua pergunta, mas tu quer saber se a gente vai ter no prompt um relevo bom, né? E sim, deixa eu abrir a imagem aqui. Tipo, tem muito mais relevo do que provavelmente a gente teria com o V-Ray. E aqui, se tu der bem o zoom, tá vendo que o tapete ele tá um pouco chapado. Mas com o Magnifique, que é a ferramenta de upscaling, ele não só faz o upscaling, ele também melhora as texturas. Então isso aqui é resolvido no upscaling lá do Magnifique e vai ficar, tipo, com muita textura, muito bump, tá? Deixa eu voltar aqui pro computador. Deixa eu ver se esse aqui é. Agora ele nos deu de novo. Aqui. Eu vou copiar o meu prompt, a minha Bíblia. Eu tenho que trazer essa imagem para cá. Então, eu vou abrir ela, já que ela já está aqui. Vou colocar use as referência. Não sei falar muito bem inglês, tá? Quem ri de mim no curso, quando eu falo as palavras em inglês, a gente vai ter uma conversa. E aí, ó, eu mando aqui o prompt, faço a mesma coisa, né? Deixo aqui tudo certinho e envio. Vamos ver o que ele vai me responder. Vou ver. Sim, o Magnifique também está dentro do plano do Free Pick, tá? Ah, desculpa, gente. Eu li a pergunta e não na minha cabeça e não li para vocês. O Magnifique entra dentro desse plano do Free Pick também? Sim, a gente consegue utilizar dentro, não precisa assinar separado, até porque só o Magnifique custa R$ 189 por mês. E aí, dentro desse plano aqui, ó, de R$ 180, a gente tem acesso ao Magnifique. Se eu não me engano, aqui. Ah, não, aqui tem também. Meu Deus, que dificuldade de falar, hein? Teve um dia que eu estava olhando e não estava liberado aqui para o Essential, para o plano mais barato, o Magnifique. Mas agora tá. Mas o Magnifique custa crédito, tá? Mas mesmo assim, vale muito a pena. E sim, gente, o Free Pick é o sonho da gente. Isso aqui eu não vivo mais sem essa coisinha. E olha só que então a gente teve outro resultado.
um pouco mais de Blue Hour. Eu não gostei, deixa eu esperar aqui, que ficou com essa luz intensa. O que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui no meu computador e vou dizer assim: a luz natural direta não é para ficar aparecendo. E vou enviar. E ele vai criar outro prompt arrumando isso. Inclusive, eu vou enviar, antes de enviar esse prompt aqui, novo, eu vou enviar esse aqui de novo, exatamente a mesma coisa, só para ver se a gente já não vai ter um resultado diferente do que a gente viu antes, tá? E agora sim eu vou pegar o prompt novo e vou colar aqui. Vou mandar. E aí a gente espera. Enquanto carrega aqui, se vocês quiserem me perguntando, daí eu não fico parada aqui olhando pra tela. Você não seja o salário dela? Eu também. Sei que tem mais salário de Mas é, ó, deixa eu fazer uma análise aqui. Vejam que ligou as luzes que a gente pediu. Aqui deu uma leve ligadinha também, mas isso é só a gente mandar lá no prompt, ó. Não quero que ligue o lustre. E aí ele vai refazendo o prompt e a gente vai testando novamente. É, realmente aqui ficou com a luz direta marcada, mas já é um resultado diferente. Deixa eu abrir aqui pra gente botar lado a lado do que a gente tem aqui, ó. Já mudou, tá um pouco mais blue hour e tal. Vamos ver se a gente tem alguma diferença aqui. Ó, agora já tirou um pouco da iluminação direta. Ainda está marcado, mas aí a gente vai testando e refinando o prompt para ter resultados diferentes. Eu vou até abrir aqui uns que eu fiz para vocês verem bem a diferença, tá? Inclusive foi de uma da Lívia Adam que eu fiz pro tava lá no grupo. Então, essa aqui foi a primeira imagem que eu tinha. E aí, depois, com o promptador, eu consegui essa imagem aqui, ó. Então, como eu falei, gente, é uma inteligência artificial probabilística, então a gente tem que ir testando e refinando. E outra coisa que eu quero mostrar aqui, olha a qualidade desse couro, né? Ficou muito bom. Mas enfim, gente, de prática hoje, era isso que eu queria mostrar pra vocês. Dá pra gente passar horas aqui se divertindo, brincando e testando coisas. Vocês viram que é muito rápido, né? Muito simples. Deixa eu voltar aqui para minha apresentação. Aqui. E então, isso que vocês viram é só 5% de tudo que a gente consegue fazer com a metodologia. Deixa eu voltar para minha. Ó, vamos para uma pergunta aqui. Qual que é o tamanho da janela de contexto de correção dos agentes? Até que ponto ele vai começar a alucinar? Cara, eu não sei te dizer, assim, uma coisa que eu já percebi é que quanto mais eu mando, sei lá, mandei umas 20 vezes já a mesma coisa, aí o Free Pick começa a viajar, assim, ele começa, parece que ele faz de propósito, pra me irritar. Mas aí o que que eu faço? Vou, saio, vou tomar um café, vou treinar, e daí quando eu volto, olha, tá dizendo aqui que a minha internet tá ruim, gente, tá trancando pra vocês? Mas enfim, quando ele começa a alucinar, eu dou um tempinho pra ele, depois eu volto e aí ele funciona magicamente, tá? Mas vamos lá. O que eu queria falar para vocês, né? Que dentro do curso a gente tem muito mais coisa, né? E ao longo dessa aula, deu para perceber, rapidinho do que a gente falou aqui, que a IA, ela não vai bagunçar o teu projeto se ela for bem direcionada, né? A gente trabalha com imagem e com texto para diminuir o máximo que a gente puder desses erros. Então, o maior medo de vocês já caiu por terra aqui, né? Porque vocês viram que ele respeita o layout, ele respeita proporções, volumetria e a linguagem estética do projeto. Não vai inventar um projeto novo, né? Ela só vai traduzir visualmente tudo que já existe ali. E também já deu para perceber que a gente não precisa mais dominar esses renderizadores tradicionais, que eram muito complexos, era muito botão. Tem um computador super potente para gerar imagens, porque, por exemplo, hoje eu estava fazendo as minhas unhas e fazendo render no meu celular, gente. Com qualidade absurda, né? E a gente também não precisa mais perder horas para se ter um resultado. Vejam que aqui em poucos minutos a gente já teve um super resultado que dificilmente a gente conseguiria com o renderizador, né?
E agora, então, sendo arquiteto, design de interiores, artista 3D, a gente consegue destinar o nosso tempo e a nossa energia para o que realmente importa, né? E de quebra ainda entregar um resultado muito superior. E o principal, né, que eu gosto de falar e de trazer para vocês sobre os promptadores, falar novamente que ele é um sistema paramétrico onde vocês vão ter o controle absoluto do resultado que vocês querem. Porque com esse boom de IA aí, que tá todo mundo falando, tem muita gente entregando ferramenta. Só que o que falta é critério, falta direção, falta um processo que ligue Lé com CRE para fazer o sistema funcionar, né? Então, foi a partir disso, dessa dor, que o método mapa foi desenvolvido, né? Depois de eu quebrar muito a minha cabeça. Então, aqui, dentro do AI Studio, a inteligência artificial ela entra como uma extensão do pensamento de vocês. E agora, então, eu quero mostrar para vocês como que funciona esse processo por dentro, como que está organizado o curso, né? E aí vocês vão conseguir entender se realmente faz sentido dentro do que vocês estão buscando. O IA Studio não foi um curso feito de última hora, tá? Improvisado, né? Já faz muitos anos que eu venho estudando sobre IA e até a gente conseguir ter uma evolução que me conseguiu entregar esse tipo de resultados. Então, ele foi estruturado dentro de camadas claras para te tirar do zero e te levar até o domínio estratégico da IA. Então, o módulo 1, que é o módulo Desvendando a Inteligência Artificial, é onde tudo começa, tá? Então, aqui tu vai entender o que é a inteligência artificial de verdade, sem ser muito técnico, tá? Mas a gente vai aprofundar no que realmente precisa entender para desmistificar certas coisas, né? Porque assim a gente vai entender exatamente mais profundo do que eu mostrei aqui para vocês, por que a IA erra e como que a gente controla isso. Já no módulo 2, né, que é por que usar a IA no processo criativo, tu vai alinhar a tua mentalidade. Então, tu vai aprender quando usar, quando não usar e como manter a autoria dos seus projetos. São módulos bem curtinhos, tá? Aulas bem curtinhas, mas para dar uma introdução para vocês não caírem de paraquedas no meio da IA. Eu sei que é tentador a gente chegar lá na parte já prática, mas eu sugiro sempre que assistam essas aulas, porque elas não estão ali à toa, né? E é bem rapidinho, vocês não vão perder muito tempo. E aí depois, então, a gente começa a entrar nas ferramentas. Primeiro, a gente tem o módulo de ChatGPT, onde tu vai conhecer o funcionamento da ferramenta, vai aprender a organizar o teu raciocínio lá dentro, vai poder entender também como estruturar os teus prompts e organizar também, utilizar a IA para organizar o teu fluxo dentro do escritório. Então, o IA Studio não é um curso só para geração de imagens e de animações. Ele também é um sistema completo de produtividade criativa. Então, aqui dentro desse módulo, tu vai aprender várias coisas, como, por exemplo, estruturar a apresentação, organizar a proposta comercial, revisar contrato, montar cronograma, criar textos para portfólio, para estruturar atendimento com o cliente, organizar ideias antes de vocês abrirem o software de modelagem, tá? E tem muito mais coisa aqui dentro. Depois a gente vai para o módulo de Gemini, que tu vai entender a interface da ferramenta para entrar na parte de criação de imagens, sabendo onde fica cada coisa e como utilizar. Depois tem o módulo de FreePic, onde também tu vai entender o que é de fato uma suíte de IA e vai se preparar para entrar no módulo de criação de imagens. Então vocês vão ver que dentro do módulo de criação de imagens, vocês vão ter exatamente o mesmo exemplo utilizando IAs diferentes. Então, a gente vai utilizar o ChatGPT para criar imagem, a gente vai utilizar o FreePic para fazer imagens e o Gemini. O Gemini e o FreePic acabam nos entregando resultados muito parecidos, porque ambos utilizam o Google Nano Banana Pro. Só que eu gosto de dar a opção para vocês terem a escolha de qual que a IA faz mais sentido para vocês e para qual vocês vão preferir assinar, mas já deixo sempre esclarecido qual que é a minha preferência, tá? Então, aqui, dentro da criação de imagens, a gente vai aprender um monte de tipo de criação. Não é só renderizar print, tá? A gente vai aprender a preparar a planta para fazer a leitura correta da IA, né? O print, no caso. A transformar a planta técnica em imagem fotorrealista. Então, a gente vai pegar uma planta normal e conseguir transformar aquilo numa imagem para poder mostrar uma ideia inicial para o cliente, tipo como se fosse uma referência, sabe, mais específica. Transformar croquis em imagem realista para quem gosta de fazer desenho ainda.
inserir pessoas no render, inclusive vocês conseguem inserir vocês mesmos, ou o cliente de vocês, ou até animais de estimação. Gosto muito de incluir o Inácio dentro dos meus projetos. Pena que o Inácio não tá aqui hoje, gente. O Inácio, meu cachorro, senão eu ia mostrar ele para vocês. O que mais? A gente consegue ambientar espaços vazios, renderizar print, né, como a gente já viu, tanto de imagem interna quanto de externa, gerar várias imagens do mesmo projeto com consistência visual, mudar o mood da cena, renderizar a planta baixa humanizada, tanto ortogonal quanto isométrica perspectivada, transformar uma planta ortogonal em uma perspectivada, renderizar espelhos também, que é um gargalo difícil aí da gente conseguir bons resultados, mas eu descobri como, tem aula para isso também. Fazer alteração em projeto, né? Que a gente pode fazer, inclusive, junto com o cliente em reunião, por exemplo. Ah, tu botou uma poltrona lá e o cliente quer outra poltrona e ele botou ali a foto que ele viu na loja. Como é que tu vai fazer isso, gente? Tu vai pegar a inteligência artificial na hora, copiar aquela imagem que ele te mostrou e vai te substituir a poltrona perfeitamente pela imagem que ele está mostrando, tá? A gente também consegue criar novos ângulos a partir de uma única imagem. Então, eu tenho uma imagem, se eu quero fazer um close na mesinha de centro, na pessoa que eu coloquei sentada, eu consigo fazer isso sem renderizar, sem gerar novos prints, né? O que mais? Criar maquete volumétrica, criar textura, criar background. Então, assim, gente, dá para fazer muita coisa, tá? Muita coisa, vocês não têm nem noção. E aí, continuando, depois a gente tem o módulo de Photoshop IA. Então, não é um curso completo de Photoshop, né? É as ferramentas de IA e como que a gente coloca ela dentro do nosso trabalho para fazer alterações em imagens, remover elementos, mudar a proporção, né? Muitas vezes dá um errinho ali. É um errinho minúsculo numa imagem que tá perfeita, para tu não ter que refazer toda ela e correr risco de bugar outras coisas. Tu pode corrigir isso com o Photoshop. E é uma inteligência artificial maravilhosa, eu amo, tá? O que mais? Magnifique, que tu vai aprender então a fazer o upscale e o refinamento das imagens, podendo aumentar essa resolução e também adicionar detalhes que dão ainda mais realismo para a imagem de vocês, como eu dei o exemplo ali na prática, tá? E aí a gente tem também o módulo 9 de animações, que tu aprende então a dar movimentos para a cena, né, com diversos tipos de animação. Esse módulo ainda está em construção, mas vocês vão receber acesso a todas as aulas e todas as atualizações também de tudo, né, durante esse período aí de um ano de acesso, já falando aí de antemão para vocês. E nessa parte de criação de vídeo, eu vou ensinar técnicas que realmente são aplicáveis no nosso dia a dia, né? Não aquelas animações forçadas que tu olha e tu diz, meu Deus, isso é inteligência artificial, parece um trailer de filme cheio de efeito especial, né? Que chama sim a atenção, porém, na prática, dificilmente a gente vai utilizar numa entrega final, né? Porque o IA Studio ele foi pensado na performance profissional. Então, não é uma plataforma criada para te tornar dependente sem que tu entenda a metodologia por trás, né? Eu estou falando de desenvolver vocês como profissionais que sabem utilizar a inteligência artificial. Então é muita coisa, tá? Já são 95 aulas claras, objetivas, diretas ao ponto, né? Não precisa se preocupar que são aulas curtas que ficam entre 13 e 10 minutos. Então vocês vão conseguir maratonar sem cansar. E o mais importante, vocês já conseguem resultado desde a primeira aula. Se vocês comprarem hoje o curso, assistirem hoje a aula de como renderizar o print, vocês vão ter hoje resultados como esses aqui que eu mostrei para vocês, tá? E agora eu quero mostrar um vídeo para vocês de uma arquiteta, então, que eu disponibilizei o curso antes para eu já ter noção de como que seria o aprendizado, né? Para ver se realmente estava validado. E aí eu vou mostrar um feedback dela. Peraí. E também vou mostrar os resultados. Acho que dá para ver os resultados aqui em cima, né? Que ela tá tendo, mas de qualquer forma eu vou colocar os resultados aqui do lado. Meu nome é Nicole Mustafa, eu sou arquiteta, eu tenho meu escritório próprio há mais de 5 anos, então eu tenho bastante experiência com renderização. Eu sempre fui uma pessoa muito detalhista, então eu sempre prezei por contratar escritórios de fora para trazer a parte de renderização para mim, e sempre foquei no criativo, nos detalhamentos, né? E então, sempre tive essa esfera, né, pelo render. E o ano passado, no final do ano, eu comecei a estudar um pouco mais sobre inteligência artificial, e confesso que no início eu fiquei um pouco decepcionada, porque a IA, ela mudava o detalhe no projeto, ou uma imagem para outra não ficava exatamente igual, né, o que eu queria. Então, acabei desistindo, e esse ano eu conheci o IA Studio, né, o curso da Marília, 9/7, e confesso pra vocês que... Só uma coisa, tá travando porque vídeo tem esse lagzinho por conta
da internet. Eu não sei porque tá com eco, tá? Talvez porque eu esteja com 2 dispositivos aqui, mas de qualquer forma eu vou mandar esse vídeo para vocês depois lá no grupo, tá? Vou tentar mais uma vez, vocês me digam se tá com eco ainda, se dá para entender, senão eu paro e mando para vocês foram depois. aprovados e os clientes ficaram apaixonados. O que eu mais gosto é a questão das imagens que tem um padrão, né, a ser seguido. Então as imagens elas ficam muito parecidas em comparação uma com a outra, questão de iluminação, né, detalhes. Então esse para mim é o principal, porque eu ainda não conseguia fazer isso. E a rapidez também, que eu então eu sempre prezei por contratar escritórios de fora para fazer a parte de renderização para mim e sempre foquei no criativo, nos detalhamentos, né? E então sempre tive essa espera, né, pelo render. E o ano passado, no final do ano, eu comecei a estudar um pouco mais sobre a inteligência artificial e confesso que no início eu fiquei um pouco decepcionada, porque a IA ela mudava um detalhe no meu projeto ou uma imagem para outra não ficava exatamente igual, né, o que eu queria. Então acabei desistindo e esse ano eu conheci o IA Studio, né, o curso da Marília 9/7 e confesso para vocês que eu já apresentei projetos 100% renderizados com o IA, foram aprovados e os clientes ficaram apaixonados. O que eu mais gosto é a questão das imagens que tem um padrão, né, a ser seguido. Então as imagens elas ficam muito parecidas em comparação uma com a outra, questão de iluminação, né, detalhes. Então esse para mim é o principal, porque eu ainda não conseguia fazer isso. E a rapidez também, que eu consigo fazer uma entrega hoje em dia de renderização. Antes eu apresentava o 3D no SketchUp para o cliente, ele aprovava primeiro de fazer a alteração necessária e aí no final a gente enviava para o escritório para fazer a renderização, esperava o tempo da renderização do escritório e recebia as imagens finais para poder enviar para o cliente. Hoje, eu já consigo apresentar direto o projeto renderizado para o cliente, sem precisar mostrar no SketchUp, porque eu sei que o cliente prefere ver renderizado, e ainda consigo aprovar, né? E se tiver alguma alteração, eu consigo rapidamente fazer a alteração, botar na IA, né, na inteligência artificial, e apresentar novamente para ele. Então, além de ter facilitado muito a minha vida, a parte de renderização e apresentação de projetos 3D está muito mais rápida, eu também tive a questão de facilitar a parte financeira, né? Que antes a gente tinha um investimento bem alto em renderização, e agora, com o curso da Marília, a gente conseguiu reduzir bastante por conta de estar utilizando diretamente aqui dentro do escritório e não precisar mais contratar por fora. Então eu tô encantada. Se tu tá na dúvida se tu compra ou não o curso, eu diria pra tu comprar, porque tu não vai te arrepender. E quem não se atualizar esse ano, né, em relação à inteligência artificial, com certeza vai ficar pra trás, porque é algo que vem pra mudar os paradigmas aí, né, da facilidade de apresentação. Então eu tô muito feliz, eu indico com certeza o IA Studio. Ai, que burra eu, né? Sabe fazer coisa de inteligência artificial e não sabe que tem que mutar o áudio. Mas tudo bem. Deu tudo certo no final. Mas então, gente, vamos lá para a pergunta que eu sei que vocês estão se fazendo muito, né? Quanto que isso vai custar? Então vamos por partes, tá? Calma aí. O IA Studio, ele não vem sozinho, tá? Antes de eu continuar falando, além de todas essas aulas aqui, ó, a gente tem bônus, tá? Tem aula, por exemplo, de neuroarquitetura com uma professora especialista nisso, para que vocês entendam como fazer uma cena que encanta. Por quê? Não adianta a gente tirar um print de qualquer jeito, botar na AI e achar que vai ficar bonito. Vai ficar no padrão ali técnico, porém tem que ser uma imagem que parece uma foto, então a gente tem que pensar como fotógrafos. Então a gente tem aulas bônus de como criar uma cena com intenção e também aulas de neuroarquitetura, tá? Mas voltando para cá. O IA Studio não vem sozinho, tá? Por quê? Porque eu entendo que um bom resultado ele vem de um combo, né? De uma modelagem bem feita, de entender conceitos de criação de cena, como eu acabei de falar. A gente também tem que ter uma noção de renderização tradicional e também saber fazer uma boa pós-produção. Então, o resultado excepcional ele vem de um combo de ferramentas, um combo de conhecimentos que tu vai ter. Então, por isso, tá? Vocês recebem junto, como bônus, todo o Render Lab. O Render Lab de modelagem, que é o nosso curso completo de modelagem no SketchUp, porque a gente precisa ter uma modelagem bem feita para ter um bom resultado, porque a IA ela entra como um renderizador, né? A gente tem também o Render Lab renderização, para quem quiser ainda saber algumas questões, alguns conceitos sobre o V-Ray, né? Que é importante a gente ter a noção do que a gente está fazendo também. E também o Render Lab pós-produção, que juntos, então, somam o valor de R$ 1.591 se vocês comprassem ele separado. E aí, gente, mais uma coisa, mais um bônus muito importante, tá? Que vocês vão receber junto. Vocês ainda têm acesso a um curso de tráfego pago para vocês conseguirem criar os primeiros anúncios de vocês e conseguir divulgar, então, o trabalho de vocês, né? Para conseguir rentabilizar esse negócio de verdade. O curso de tráfego pago, ele vai ser postado até o final de março, tá? Então, vai ter tudo isso junto. E agora,
somando tudo com o AI Studio, que já vem com 95 aulas estruturadas, processo claro, método mapa, tá? Inclusive, a gente tem 95 aulas, mas quando eu subir as aulas de vídeo, vão ser mais aulas. Tem 17 promptadores inteligentes, mais uma prompteca com mais 13 prompts prontos para usar na organização do seu escritório e atualizações por um ano. Eu vou só mostrar aqui para vocês a prompteca rapidinho, tá? Aqui, então, a gente tem tudo estruturado para a parte de organização de escritório, tipo, como que eu vou fazer um brainstorming? Aqui já tem um prompt pronto para tu usar e fazer o teu brainstorming sem precisar ficar pensando como que tu vai estruturar isso, tá? Então, além dos promptadores, a gente tem essa prompt tech. Cadê o negócio agora? Aqui. Deixa eu voltar. Beleza. Então, tem acesso de um ano, né, a todas essas ferramentas. O valor... Ai, meu Deus! Calma. Deu. O valor do AI Studio, né, com o Render Lab, mais o curso de tráfego pago, se fosse comprado separadamente, seria R$ 5.085, gente. Só que vocês levam tudo somente pelo valor do AI Studio, que é R$ 2.497. Só que, como eu frisei muito para vocês no grupo, né, sendo a primeira turma, né, eu quero fazer um carinho em vocês, uma coisa mais especial. A gente abriu, então, com 48% de desconto do valor oficial do Render Lab, tá? Então, o Render Lab completo, normal, com todos os bônus, ele sai por 2.497. Porém, para vocês, nessa estrutura de primeira turma, ele sai por 12 vezes de 134,29 ou 1.298,44 à vista, tá? Porque a gente já conseguiu um cupom que desse um valor fechado. Então, se vocês somarem, né, com o valor que custaria o Render Lab junto, vocês estão economizando quase R$ 4.000, né? Pagando menos, muito menos que o valor cheio só do Render Lab, que seria R$ 1.591. Então, é literalmente o valor de uma pizza com um refri por mês para que vocês dominem a metodologia, né? Uma metodologia mais clara e a mais completa do mercado de IA aplicado ao render. E eu digo isso, tá, com propriedade. Por quê? Durante esse processo aí de desenvolvimento, eu comprei outros cursos de IA para entender o que tinha de estrutura, como que o que eles ensinavam, né? Para daí então construir o IA Studio. E eu sei o que tem lá fora, né? Por isso que eu falo com propriedade que eu sei exatamente o que está faltando também. Então, isso aqui não é só um curso, gente, é um novo fluxo de trabalho e vai revolucionar a vida de vocês. Vocês estão perguntando, né, para quem já é aluno do Render Lab. Gente, então o que acontece? O valor do curso é R$ 2.497. Para alunos do Render Lab, eu vou dar 48% de desconto. Né? Então, aqui a gente já está dando o desconto junto por ser primeira turma, mas independente, o ex-aluno do Render Lab tem o desconto também, tá? E agora, gente, presta atenção numa coisa bem importante. A gente tem 25 vagas com desconto, tá? E a gente tem quase 300 pessoas no nosso grupo da pré-venda. Então, menos de 10% dos interessados vão ter acesso a essa oferta, tá? Com 48% de desconto. Quando essas 25 vagas encerrarem, o valor vai subir. Então, quero que vocês pensem aqui comigo, tá? Hoje, um projeto residencial aí, para fazer o arquitetônico, custa, vamos supor, uns R$ 20.000, tá? Quando tu apresenta esse projeto usando a metodologia do IA Studio, com um render igual uma foto editorial, as chances de aprovação aumentam drasticamente, né? A percepção de valor muda, o impacto muda e a decisão do cliente muda também. Então, agora, imaginem um portfólio construído inteiro com inteligência artificial, com imagens como as que eu venho mostrando no grupo, né? Que parece tirada de uma revista, com identidade autoral, com elementos de neuroarquitetura. Isso vai aumentar absurdamente a autoridade de vocês e a percepção de valor, atraindo, então, clientes que pagam muito mais. Então, eu não estou te oferecendo só um curso, tá? Eu estou oferecendo uma revolução na tua vida, porque isso daqui revolucionou a minha vida, já revolucionou a vida da Nicole. O retorno sobre esse investimento a longo prazo é imensurável, tá?
Porque vocês vão ver que logo no primeiro trabalho de vocês já vão retornar isso. Inclusive, eu estou fazendo um projeto para uma construtora, né? E aí eu fiz o orçamento, enfim, até eu fechei esse trabalho ano passado. E eu teve uma das imagens ali, eram 2 imagens que eu considerei 15 horas de trabalho, tá? No trabalho normal. E eu fiz em 2 horas, com um resultado muito superior do que eu teria entregado com o V-Ray. Então, olha quanto tempo eu ganhei. Pensa quanto que eu lucrei, gente. Isso é bizarro, tá? Esse curso, no primeiro trabalho de vocês ele vai se pagar. E, inclusive, se tu vende pacotes de imagem, né? Se tu é artista 3D, essa conta fica ainda mais clara, é mais fácil de ponderar. Porque imagina um portfólio que as imagens que eu enviei no grupo, com aquelas imagens que eu enviei lá no grupo da pré-venda, né? Tu vai poder tranquilamente sair de, sei lá, R$ 150 por imagem para uma imagem de 800, 1.000, R$ 1.500, atendendo construtoras, né? E incorporadoras, por quê? Porque elas pagam por impacto, né? Elas vendem milhões através das imagens de vocês. Então, eles pagam, só que eles são clientes exigentes. Então, a gente precisa entregar resultados perfeitos, como a gente está conseguindo aqui agora com o AI Studio, tá? E eu falo isso, tá? Com propriedade, porque realmente eu estou conseguindo cobrar por hora trabalhada, por imagem, um valor altíssimo, né? E eu sei, tá? Eu sei que depois que vocês assistirem a primeira aula, que vocês aplicarem o método, vocês vão vir até mim e vocês vão me dizer que valeu a pena, tá? Que foi o melhor investimento da vida de vocês. Assim como a Nicole trouxe para mim também. Por quê? Porque eu sei também que vocês estão cansados de trabalhar que nem louco, de virar à noite, de gastar dinheiro, de não ter tempo para nada, de, sei lá, não poder curtir a vida, não poder curtir a família, né? Porque além de qualidade, a IA vai te dar tempo, gente. Pensa, de 15 horas eu fiz em 2, eu tenho 13 horas para descansar. Isso é incrível. Então, seja, né, para descansar mais, seja para curtir mais ou para trabalhar mais e lucrar mais daí também, né? E assim, gente, o que eu vou falar para vocês? Uma hora ou outra, vocês vão comprar um curso de IA, tá? Porque tu precisa aprender, senão tu vai ficar para trás. A IA já tá aí. O mercado vai ficar cada vez mais competitivo em relação à qualidade e ele vai eliminar completamente o amadorismo, tá? Então eu tô te estendendo a mão. Na verdade, eu tô te estendendo o braço inteiro, né, para te trazer para dentro da minha galera e vocês conseguirem levar os resultados de vocês e não ficar dentro desse amadorismo aí. Porque uma hora ou outra vocês vão sentir a necessidade. Se vocês acham que agora não é o momento, daqui a uma semana talvez seja o momento, entendeu? E aí vocês vão ter perdido a oportunidade. E vocês vão ser os pioneiros, né? A primeira turma. Vocês vão ser acompanhados de perto por mim, pela minha equipe, porque a gente está buscando também incessantemente atualizações sobre o mercado, para trazer para dentro da comunidade, né? Para trazer conteúdos organizados para vocês, tudo bem mastigadinho, para que vocês não precisem ir atrás de descobrir como fazer. Eu faço isso para vocês. E sem contar na parte de poder fazer a divulgação aí com o tráfego pago, né? Então vocês podem ter esses resultados que nem a Nicole teve desde o primeiro dia utilizando a metodologia assistindo às aulas, né? E agora a decisão é de vocês, tá? A decisão é simples. Se vocês querem assistir o mercado mudar ou se vocês querem estar entre os 25 que vão estar à frente dessa mudança, né? Então, no próximo slide, eu vou deixar o QR Code na tela. E agora, então, vocês podem escanear aqui para garantir a vaga de vocês com o valor promocional. São 25 vagas só, tá? Então, corram para garantir esses 48%. Agora é o momento de vocês revolucionarem o trabalho de vocês, tá? Não é sobre economizar dinheiro. É sobre vocês economizarem anos de trabalho. Anos testando ferramenta errada, anos gerando imagem inconsistente, anos perdendo tempo dentro de um processo muito mais pesado do que ele deveria ser, né? Porque a inteligência artificial já está no mercado. E a pergunta que eu faço para vocês, tu vai utilizar ela de forma estratégica, vai surfar a onda ou vocês vão deixar a onda engolir vocês, né? Então, escaneia o QR Code. O cupom já vai estar aplicado, mas qualquer coisa, o cupom é turma1 e garante lá tua vaga dentro dos 25. E eu tô ansiosa para ver todo mundo dentro do AI Studio, tá? A primeira turma, ela tem um valor sentimental muito grande. E enquanto eu deixo aqui o QR Code, então, para vocês irem escaneando, eu vou responder perguntas. Eu vi que já tem algumas perguntas aqui. Quem tiver mais pergunta pode ir mandando, tá?
Dúvida. Pelo que eu observei no ChatGPT, você tinha guias prontas já para a descrição dos materiais e assim por diante, para facilitar a criação dos prompts. Você repassa no curso as informações, digo, como deverá ser montado para ficar com isso, digamos, semi-organizado. Da mesma forma que exemplificou, se eu não me engano, você mostrou uma guia sobre isso, mas gostaria de confirmar. Entendi. O que acontece? Tu não é tu que precisa organizar essas perguntas e as descrições dos materiais. O próprio agente, ele analisa a tua imagem. Então, que nem ele apareceu. Ah, e qual que é o material da roupa de cama? Qual que é o material da cama? Ele analisou e viu que tinha uma cama e te perguntou. Se fosse uma sala, ele ia dizer qual que é o material do sofá? Qual que é o material do tapete, do elemento X? E algumas coisas, às vezes, ele esquece. Por exemplo, forro. Daí tu vai lá e escreve. O forro é tal e tal. Mas todo esse direcionamento inicial, para você não ter que ficar pensando, meu Deus, o que será que eu tenho que falar, o que eu não tenho que... O agente de IA faz para vocês. Ele analisa tudo e devolve o resultado. Marília, eu uso o 3ds Max para modelagem. Sabe me dizer se tem um print dele, se um print dele funcionaria também? Sim, qualquer print, tá? O que vocês precisam deixar mais, por exemplo, se tem uma textura no 3D Max que. Como é que eu vou te explicar? Quando eu utilizava o V-Ray, às vezes eu colocava ali para aparecer dentro do SketchUp a textura que seria o reflexo e não a cor exata daquele material. Então, tu tem que cuidar para que no print esteja a cor daquele material, não aquela textura toda estranha do reflexo, entendeu? Então, tem que deixar o print organizado. Eu ensino como fazer isso, como organizar o print, tá? Organizar o modelo, claro, tirar o print, no caso. E vai ser adaptado em qualquer tipo. Pode ser Promove, pode ser 3D Max, vocês vão conseguir fazer também. E o que acontece muitas vezes é que talvez tu vai ter que falar mais no descrito, sabe? Ser mais enfático, acho que essa palavra existe, no que está sendo descrito. Tem acesso vitalício? Não, gente. Como a IA, ela evolui a cada dia, a cada semana, não tem como eu oferecer um acesso vitalício. Por quê? Porque eu vou oferecer para vocês atualizações, né? Tudo que tiver de novo, eu vou trazer para dentro da plataforma. Então, não tem como eu ficar para sempre atualizando a plataforma, entendeu? Dessa forma. Então, a gente vai ter o acesso de um ano, depois de um ano, a gente consegue fazer, então, a renovação do acesso. Claro que para quem já é aluno, a gente consegue valores especiais para continuar se atualizando dentro do mercado, tá? Gostaria de saber se eu vou poder no Space. Vai funcionar e manter a física? Sim. Dentro do FreePic, para quem não sabe, tem uma aba de Space que a gente tem. É como se eu coloco a imagem inicial, a imagem que foi gerada, ela é ligada com uns, uns fiozinhos, assim. É só uma forma diferente de olhar, tá? Mas o resultado e a estrutura é a mesma. Então, vocês vão conseguir também. Se vocês tiverem mais dúvidas, podem ir me mandando aí. E eu quero saber aí quem é que já entrou. Vão me falando, gente. Manda aqui. Já entrei, Marília. Tô ansiosa. Ai, Luísa! Muito bem, amei. Duda, Thalia, olha só, temos vários. Olha lá. Perguntas. Ai, gente, eu tô nervosa. Muitos alunos. Tá, calma. Para a gravação. Marília, teria a opção de pagamentos por mês, ao invés de pagamento total no cartão? Tipo, plataformas de streaming? Não, gente, é o valor completo e aí vocês podem fazer o parcelado. Mas por enquanto a gente não tem a opção assim de assinatura, né? É só o valor total. Já garanti o meu, já entrei, ansiosa para começar. Ai, gente! Eu tô muito ansiosa para ver os resultados de vocês. Amanhã! Eu quero que vocês me marquem amanhã dos resultados. Porque, tipo, amanhã vocês já vão ter resultado, entendeu? Se tiverem mais perguntas, vamos lá. Últimas 10 vagas. Vamos lá! Vai acabar! Marília, eu entrei para o Render Lab na sua última promoção. O preço do IA Studio permanece o mesmo, mesmo tendo o Render Lab? Sim. O que acontece? A gente programou para os ex-alunos do Render Lab um cupom de 50% off, 40% off, no caso, né? Como hoje é a pré-venda, a gente liberou o desconto para mais pessoas que não seja somente os ex-alunos, né? Mas o desconto seria esse, né? De 48%.
Adriana, poxa, não consegui entrar no horário. Pô, mas a gente vai disponibilizar, pelo que a minha equipe me falou, a gente vai disponibilizar essa aula aqui, tá? Mas, independente, a gente está aqui com o QR Code, Adriana, que tu consegue fazer o acesso não, a compra do curso, e tudo que a gente falou aqui está muito mais aprofundado lá dentro do IA Studio, tá? Vamos lá, gente, tá acabando! E se tiverem mais perguntas, podem ir me avisando aí, que eu tô aqui para responder para vocês, tá? Mas vamos logo, que eu tô me mijando já de tanta água que eu tomei. Qual o valor? Não estava aqui. Então, Adriana, a gente tem um monte de bônus, tá? O valor, se tu, tudo que tem dentro do curso, se tu comprasse separado, seria por R$ 5.000 e pouco, tá? Só que o valor normal do IA Studio é 2.497. Porém, como agora é primeira turma, a gente está oferecendo 48% de desconto, que sai aí por R$ 1.298, alguma coisa assim, tá? Então, esse é o valor, né, especial. É 25 vagas somente com esse valor, depois o valor aumenta. Tá? Até alguns minutos atrás tinham 10 vagas ainda. Então, corre, porque a gente tem mais de. Ai, gente, tô com refluxo. A gente vai. Tem mais, quase 300 pessoas dentro do grupo, tá? E todas elas agora estão recebendo também o disparo com o link para compra. Então, tá acabando, corram, tá? Porque agora é o momento de revolucionar aí a carreira de vocês, assim como eu revolucionei a minha. E é isso, gente, vamos lá. Ó, qual o valor mínimo tu pensa que eu poderia cobrar para cada render, projeto ao entrar no curso? Ou seja, em até quantos serviços eu já consigo obter o retorno que eu investi no curso? Cara, o que eu vou te dizer, tá? É, para tu trabalhar com construtoras, tá? Incorporadoras, é aí que tá a galinha dos ovos de ouro. Eu consigo cobrar 1.200 é um valor baixo, tá? Por imagem. Aí tu pode trabalhar com pacotes. Ah, a pessoa quer 10 imagens do mesmo ambiente. Bom, a gente consegue ali dar um joguinho, até porque a gente viu que a gente faz em 1, 2 horas. 1 hora, né? Porque eu fiz 2 imagens em 2 horas. Então, se tu quer começar a te inserir no mercado, daqui a pouco tu pode cobrar um pouquinho menos, sei lá, 600, R$ 800 por imagem. Se tu for fazer só o render, né? Sem fazer projeto, já é R$ 600 por hora. Senão tu pode cobrar R$ 1.200. E se for incorporadoras de alto padrão, tu pode cobrar aí 2.000, 2.500. Mas claro que é um processo onde tu tem que primeiro se inserir dentro do mercado e aos poucos tu vai aumentando o teu valor e chegando em... Ai, me perdi lendo ali. Em construtoras maiores, entendeu? Conseguindo cobrar mais caro. Olha só, gente, dois alunos comprando em dólar. Tu tá vendo que o 9/7 Academy do IA, quer dizer, o IA Studio 9/7 Academy está cruzando fronteiras? Gente, eu recebi tanta mensagem em inglês, em espanhol. O chat GPT trabalhou, tá? É gente do México, tem gente da Índia, tem gente que eu não sei de onde que é, mas é árabe, tá? Deixa eu ver o que mais. Do México eu já falei, de Portugal, daí eu consegui responder, graças a Deus. E de outro que falava espanhol, que eu não sei de onde que era. Então, assim, tem muita gente, tá? Realmente tá muito em alta, assim. E é o momento, né? Como eu falei, não tem como fugir mais. Ou tu vai, ou tu fica, e aí, por tua conta e risco, né? Ó, a Luíne também comprou. Meus vizinhos devem achar que eu sou louca, né? Conversando alto, gritando, sozinha dentro de casa. Mas aí, gente, se tiverem mais dúvidas, podem ficar à vontade.
Vamos ver se tem mais dúvidas. Quantas vagas ainda temos? Será que já foi tudo, gente? Corram, que tá quase. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Mexendo no celular, gente. Desculpa meu cargo aqui. Ó, uma pergunta. Se eu usar o Nano Banana direto no Gemini, funciona também? Ou ainda é melhor usar no FreePic? Funciona igual, tá? Inclusive, em todos os testes que eu faço no curso, eu testo tanto no Gemini quanto no FreePic para tu escolher qual plataforma é melhor para ti. Mas tu consegue. Eu só sugiro sempre o FreePic por conta do investimento ali, porque tu vai conseguir utilizar outras IAs que a gente também utiliza dentro do curso, tudo dentro de lá. No Gemini, não, tu vai conseguir usar o Nano Banana. Já posso usar os agentes? Sim. Dentro lá do curso, vocês vão ver que tem uma aba chamada assim. A aba não, um módulo. Comece por aqui. Ali vai ter as boas-vindas, vou explicar como é que funciona o curso, e tem uma aula chamada é, Promptadores. E aí lá tá o link para vocês abrirem eles, e também tem toda a explicação de como que vocês fazem para salvar dentro do chat. O que você acha do Inner AI? Gente, eu não conheço o Inner AI, tá? Já vi algumas propagandas, mas eu ainda não fui atrás de descobrir o que é, como funciona, até porque o que a gente tem hoje com o curso aqui já supre muito as minhas necessidades, até por isso então que eu não fui atrás de outras, né? Mas é algo que dá para ir atrás e estudar para ver se faz Ah, tá. Então, o Inner AI, então ele é a mesma coisa que o FreePic, entendeu? É uma suíte de IA que ele integra algumas IAs dentro de um único espaço. É a mesma coisa. Se tu tiver o Inner AI e ele tiver o Banana Pro e tu quiser utilizar, só que vai ser uma interface diferente do que eu tô mostrando no curso, né? Mas se não, qualquer coisa cancela, né? E vai lá no FreePic. Eu não tenho parceria com o FreePic, tá? Não tô ganhando nada com isso. É só porque eu uso por ali, eu acho melhor, né? Tô vendo que ainda tem 31 pessoas aqui comigo. Vocês têm mais dúvidas, gente? Ó, mais uma comprou, conseguiu a sua vaga. Ah, se tem alguém aqui ainda no grupo que já comprou o curso de algum outro curso de A, né? O que vocês acharam, né? O que trouxeram vocês para cá? Por que vocês estão querendo outros ares, né? Conta pra gente, conta pra mim que eu tô curiosa. Eu vou ficar mais 5 minutos, tá? Então aproveitem que eu tô aqui, perguntem o que vocês querem, aproveitem que tá acabando as vagas e vamos pra cima, Grêmio. Ai, que idiota que eu sou. 4 minutos, gente. Eu vou sair 8h30. Ó, eu comprei um para usar no escritório e foi a maior frustração. Perdi. Pedi reembolso. Gente, eu tenho certeza que o IA Studio isso não vai acontecer, tá? Amanhã, Paula, eu quero na minha mesa os teus resultados, tá? Tu vai me dizer, Marília, essa foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida. Eu comprei um. Ai, gente.
Ah, não, já é a mesma pergunta. Achei que tinha vindo uma pergunta nova. Eu literalmente tirar o print e digitar, transforme essa imagem em um render realista. Ah, assim fica fácil vender curso e ganhar dinheiro na internet, né, gente? Assim, não vou citar nomes, né? Mas eu estudei o mercado, como eu falei, antes de desenvolver o AI Studio para entender o que estava faltando. E realmente eu vi coisas assim que é de cair os butiá do bolso, sabe? De amadorismo mesmo, de brincar com o dinheiro das pessoas. Mas enfim, né? Isso não é o caso. Acho que você já disse, mas a parte de animação também por IA para fazer vídeos do projeto, se já está completa? Ainda não, tá? Eu desenvolvi então toda essa parte de criação de imagens, e aí agora, nas próximas semanas, eu vou subindo as aulas de animação, tá? Mas isso vai ser rapidinho, já vai estar tudo lá. E vocês vão ter tudo acesso também. Gente, 2 minutos, tem 24 pessoas aqui ainda. Se vocês têm perguntas, façam. Vamos logo que eu tô fazendo xixi nas calças. Que eu tomei 1,5 litro de água durante essa apresentação de tanto que eu falei. Bom, gente, falta 1 minuto, mas eu vou assumir que todo mundo já então tirou as dúvidas. Aos poucos que estão aqui ainda, vocês estão me ouvindo. Muito obrigado por participar. Estava muito ansiosa por esse momento, estava nervosa, já até passou minha dor de estômago. E estou muito feliz em ver todos vocês se querendo melhorar, né? É, acompanhar o mercado e estou muito feliz em ter todos vocês dentro do IA Studio, tá? A gente se vê lá e a gente vai conversar muito também dentro da comunidade. Aí a Paula já vai lá assistir tudo. Isso aí. Eu quero amanhã na minha mesa, tá, Paula? Todos os resultados. Então tá, gente. Muito obrigada. Boa noite e boa semana. Ai, eu não consigo.